Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida, e nós estamos falando sobre família, minha família em outro nível. Hoje, nesse vídeo, vamos falar a respeito de noivado. Você está noivo? Vai noivar? Vai noivar? Opa, conhece alguém que está noivando? Já compartilha aí esse vídeo com essa pessoa para ele entender o que é noivado. Nesse período entre namoro e o casamento, temos aí o noivado. E o que se fala em um noivado? O que se pensa? Quais são as conversas entre o noivo e a noiva? O que será do futuro deles? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O noivado cristão. Para me falar sobre isso, eu quero deixar um versículo bíblico lá no livro de Lucas, no capítulo de número 14, e o versículo de número 28. Olha a parábola que Jesus vai contar para nós. Lucas 14, verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus está contando aqui uma parábola a respeito de uma torre, de um certo homem que quer construir ela. E a primeira coisa que alguém tem que fazer para construir uma torre é sentar, fazer as contas do que vai gastar e vai ver se tem condições de começar e terminar aquela torre. É isso que Jesus está dizendo. E o que tem a ver isso com o noivado cristão? O noivado cristão é importante para nós sentarmos e conversarmos para ver o que vamos fazer para o casamento. Ao longo do casamento, temos que entender isso. Tudo começa aqui, o projeto começa aqui. Eu sei que lá na frente, dentro de um casamento, pode acontecer alguns imprevistos, algumas coisas, mas para melhor, ou até algumas dificuldades que podemos passar, mas nós temos que projetar aqui os nossos sonhos no noivado. Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Isso é o noivado. Planejar e montar hoje o amanhã. Olha, eu vou refrisar essa frase aqui, que essa frase é muito boa. Planejar é montar o hoje, o amanhã. Você entendeu isso? Quando nós planejamos, nós estamos montando hoje o nosso futuro. É isso que Jesus está dizendo nessa parábola. É importante alguém que quer casar, noivar. E no noivado é necessário sentar e ver quais são os gastos que eu vou ter com o meu casamento. É no noivado que eu sento e começo a analisar que quando eu casar, o que eu quero fazer. Quais são os meus projetos? Eu tenho que abrir a minha mente, o meu coração ao meu cônjuge, porque é ele e é ela que vai viver comigo o resto da minha vida. Até porque casamento não é para ser experimentado. Casamento é para dar certo. Eu vou refrisar isso. Casamento não é para ser experimentado. Como alguém veste uma peça de roupa hoje, mas aí não deu certo, eu tiro ela e guardo no guarda-roupa, ou até dou para alguém ou jogo fora. Não, casamento não é isso que eu dispenso a pessoa depois de alguns dias. Eu não experimento, não, casamento é para dar certo. Então o noivado serve para me planejar e montar hoje o amanhã, o meu futuro. Enxergar mais longe e se preparar para o futuro. Começar a agir e tomar decisões sábias. É necessário. É importante que no noivado se faça algumas perguntas. Não sei você que já está noivo, se você já fez isso. Você que está me ouvindo, que casou, se você já fez isso no seu noivado. Se não fez, que já foi, mas é um aprendizado para você passar para os seus filhos. Tem que fazer algumas perguntas, você que está namorando, você que vai namorar e um dia vai ficar noivo. É importante você fazer algumas perguntas. Quais são as perguntas que os noivos precisam responder um para o outro? Olha, onde vamos morar? Onde vamos morar?
Existe um ditado popular que quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Então eu tenho que pensar, já que eu noivei, eu tenho que pensar e começar, a partir desse momento, a planejar onde é que eu vou morar. Quando eu tô namorando, que nós já falamos no vídeos atrás, é para mim ver se essa pessoa é a pessoa que vai viver comigo a vida inteira. Quando eu coloco a aliança na mão dessa pessoa, a aliança de ouro na mão da pessoa, na mão direita para depois passar para a esquerda, eu estou dizendo, essa é a pessoa que vai viver comigo o resto da minha vida. Então eu tenho que projetar onde eu vou morar com ela. Tem um apartamento? Tem uma casa própria? Vou alugar um apartamento? Vou alugar uma casa? Se comunica. É preciso se preparar. É preciso ter essa noção, porque depois, perto do casamento, que eu vou procurar... Não. É nesse noivado aqui, um período onde eu vou ficar com a minha futura esposa e projetar o meu viver com ela, o meu futuro com ela. Então eu tenho que ter uma casa, ou alugar uma casa, ou apartamento, vice-versa. É necessário eu fazer essa pergunta. A residência será alugada, será própria? Será que nós temos condições de comprar? Vamos comprar uma casa? Vamos comprar? Dá para comprar? Não dá para comprar, mas nós conseguimos alugar, então vamos alugar. É aqui, no noivado, que eu faço essa pergunta. Onde vamos congregar e servir a Deus? Estou falando de alguém que é cristão, de alguém que frequenta alguma igreja. É importante eu pensar nesse momento qual igreja eu vou frequentar. Porque às vezes ele frequenta uma denominação e ela frequenta outra denominação. Tá namorando, tá bacana, legal, mas eu vou casar. Se eu vou casar, não é bom o marido deixar a esposa numa igreja e ele ir para outra igreja. Não é bom isso? É interessante os dois estar unidos. É interessante os dois congregar no mesmo ministério. Então é nesse momento que eu preciso pensar aonde é que nós vamos congregar. Não é aonde você vai congregar, é aonde nós vamos. Porque algumas palavras mudam pra gente. Não é mais uma só pessoa, agora é duas pessoas. Agora não é individualismo, não. Agora eu tenho que dividir. Agora eu tenho que dividir. Não sou mais eu só. Somos nós agora. Então aonde vamos congregar? É aqui que eu tenho que pensar. Quantos filhos vamos ter? No noivado pensar sobre isso? No noivado pensar sobre isso. É no noivado que eu projeto. Para quando eu chegar no casamento, eu tenho algumas metas a ser seguidas. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Sair fora daquele projeto ali a respeito de filhos? Pode acontecer. Mas é importante eu projetar já. No noivado. É legal, isso é bacana. O nome da minha filha mais velha, nós escolhemos no noivado. Enquanto a gente estávamos noivos. A gente escolheu o nome e disse, vai ser esse nome, demos o nome a ela. Depois que casamos, quando nasceu a minha filha, a gente já colocou, já tinha um nome. Não precisou a gente ficar escolhendo, porque nós já tínhamos escolhido lá no noivado. E é tão interessante que já tinha até projetado. Nós queríamos primeiro uma menina e Deus nos abençoou que veio a menina. Deus é bom o tempo todo. Quantos filhos vamos ter? Qual a nossa renda familiar? Isso pode mudar, variável, não é assim? De repente pode conseguir um cargo maior, de repente você pode se tornar autônomo, né? Deus abençoe a tua vida, você se tornar um grande empresário aí, ou um microempresário, que Deus abençoe você de uma forma extraordinária, mas eu tenho que ter uma análise da renda que eu ganho. É importante isso. Vamos realizar festa de casamento ou não? Vamos realizar a festa? Porque às vezes é o sonho de alguém ter uma festa de casamento. Mas aí eu tenho que sentar e conversar. Vamos. Quantas pessoas, então, vamos convidar para esta festa? É projetado isso. E, além de saber quantas pessoas, quantas testemunhas nós vamos chamar? É importante projetar isso, porque de repente chega perto do casamento, marcou a data do casamento, agora vamos nos preocupar com a festa, vamos fazer isso e tal, e aquela correria toda. Então é interessante eu começar a projetar isso aqui agora, noivei, agora a minha conversa com você tem que ser outra, tem que ser um pouco mais madura.
Agora eu tenho que ter uma conversa de projetos que vamos viver a vida inteira junto. Vamos viajar na lua de mel? Para onde iremos? É no noivado que se define isso. É no noivado. É interessante isso daqui. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que está namorando, que é importante, porque às vezes a pessoa vai casar e não tem muita noção. Não tem muita noção e depois vira aquela correria. Eu já atendi pessoas dessa forma, aquela correria para resolver, e como vamos chamar testemunha, quantas testemunhas aonde vamos fazer a festa, tem alguma ideia? Então é interessante eu começar a projetar isso no noivado. Compartilha essa mensagem com alguém que está namorando, compartilha aí com o seu filho, compartilha com um amigo, compartilha no grupo, compartilha até mesmo no grupo da sua igreja. Porque quem sabe alguém está precisando ouvir aí, essa palavra a respeito de noivado. Compartilhe com alguém, vamos divulgar aí essa palavra para que as pessoas possam se acertarem, para não ter aí um risco grande quando chegar o dia do casamento, para as coisas estar organizadas. Olha, é interessante que tipo e padrão de móveis iremos comprar. Quais as prioridades na compra dos móveis eletrodomésticos? Porque às vezes a pessoa tem uma condição bacana, aí pronto, compra tudo, né? Mas às vezes a pessoa não tem aquela condição legal. Então eu tenho que projetar isso, como é que eu vou fazer? Tem tudo no projeto. Porque depois que você faz a festa, comprou os móveis, casou, irmão do céu, aí vem as contas. E se você não projetou, aí fica difícil, porque tem aluguel, tem prestação da casa, se a casa for aí financiada de repente, tem aluguel, tem as compras, Não, aí aparece, irmão, quem casa, quer casa. E todos aqueles que têm casa têm um grande compromisso. Então é necessário eu projetar isso para o meu casamento. Olha, uma última pergunta que eu vou fazer aqui, que é necessário você fazer para o seu esposo ou para a sua esposa, futuros, né? Olha, vamos ajudar em alguma área específica na igreja? Porque às vezes o varão aí tem a vontade de se tornar um cooperador, um diácono, um evangelista, um presbítero, e às vezes a mulher não tem vontade nenhuma de participar desses eventos. Então vamos projetar aqui, vamos ajudar alguma coisa? É interessante eu conversar. Porque, de repente, você pode despertar o desejo nela, ou o desejo nela de ajudar em alguma parte da igreja, em algum departamento, de repente, Deus o chama para fazer parte do corpo eclesiástico. Então é necessário eu ter essa conversa para que não possa ter nenhum tipo de impedimento lá na frente. Ó, deixa eu ler um versículo bíblico aqui para você, porque olha o que diz a Bíblia. Vós, marido, tá lá em Efésios, no capítulo de número 5 e versículo de número 25. Tá falando para os maridos. Você é noivo ainda. Isso é importante para você porque você vai casar. Então é importante você ter em memória isso. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, Cristo amou tanto a igreja que não levou a igreja para a cruz. Que não levou os seus para a cruz. Quem foi para a cruz foi o próprio Cristo. Ele não levou os seus discípulos para a cruz. Amar é sofrer para ver o bem de alguém. Você está entendendo como que é forte isso? É eu tomar as dores para que essa pessoa esteja bem. O crescimento do casal deverá acontecer junto. Não é separado. Não, é junto que devemos crescer. Você deve crescer com a sua esposa. Cristo amou tanto a igreja que ele decidiu levar a igreja para cima, para os céus, juntamente com ele. Então você tem que levar a sua futura esposa para cima junto com você, não levar ela para baixo, porque tem pessoas que levam para baixo e não é isso que deve ser feito. Eu preciso aprender isso no noivado, para quando eu chegar no casamento, eu não decidi levar minha esposa para o buraco, mas eu decidi tirar ela dia após dia do buraco e colocar ela em cima. Nunca deverão ser concorrentes, mas parceiros, e um lutar pelo progresso e felicidade do outro. Eu vou refrisar, nunca deverão ser concorrentes, mas parceiro, e um lutar pelo progresso e felicidade do outro. Se torna necessário isso, crescer junto,
lutarmos para vencer, não um lutar contra o outro. Porque tem pessoas que acabam sendo concorrente do seu esposo ou da sua esposa. E um casamento não é concorrência, irmão. Não é concorrência, é parceria. Tem que ser parceiro. Bom, uma coisa interessante aqui, que algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Eu tenho que entender isso. Cada um vai levar um tipo de bagagem, que só será descoberta no casamento. E eu preciso compreender, porque depois que eu casar, lembre, casamento é para a vida toda. Casamento não é algo experimental. Não. Casamento, casou, é até que a morte os separe. É assim que Deus quer, para que vocês vivam em paz. Então é necessário eu conhecer. Mas tem algumas coisas que serão conhecidas apenas depois do casamento. E eu preciso compreender e tentar entender o meu parceiro ou a minha parceira. Se torna necessário eu compreender isso. Muitas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com compreensão e ajuda mútua. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que podem ser descobertas só depois do casamento. Alguns traumas. Só depois do casamento que você, de repente, vai saber disso. Frustrações, órfãos, abusos sexuais, assédios, preconceitos, abandonos, molestamentos, pais separados, falta de infância, doenças. Algumas dessas situações, só no casamento que a gente acaba descobrindo. Então é necessário eu ter compreensão. Casamento é para a vida toda. Ó, a consciência de que está começando uma nova família é o que nós precisamos ter. Você que está noivo, você precisa ter essa consciência. Você está iniciando uma nova família. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O destino dessa nova família está na responsabilidade e no comando do casal, não de terceiro. É você que comanda a partir de agora. São vocês dois. Então não aceite intromissões, interferências e pitágoras de ninguém. Não aceite. Ah, faz desse jeito que vai dar certo. Faz assim. Não. É você e sua esposa. Não, então aprenda isso no noivado. Não aceite intromissões de terceiro, meu irmão. Porque só você e ela sabem o que vocês passam a dois. Pessoas de fora não têm esse conhecimento. Então, cuidado com alguém aí que está querendo dar pitágoras no seu casamento. Cuidado. Conselhos dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. A dependência financeira de pais ou sogros abre brecha para interferência no casamento. Olha, é interessante isso daqui, porque a consciência de que está começando uma nova família é importante nós temos. Não estou falando que de repente você não precisa de ajuda. De repente aí passa por uma situação e precisa de ajuda aí dos pais, tanto o seu como dela. É importante então ter esse afeto. Mas o que você precisa entender é que precisamos nos tornar independente. Independente. Temos que largar isso. A Bíblia diz, deixará pai e mãe, tanto geograficamente falando, como financeiramente falando. Precisamos interromper algumas coisas. Por quê? Quando tem-se ajuda de ambas partes, as pessoas acabam sentindo no direito de dar opiniões. E isso é um problema, morar junto na mesma casa, de repente aí você não projetou para ter uma casa separada, morar junto, dá certo. Olha, alguns dá certo, mas é importante você ter a sua. Deixar geograficamente. Não é abandonar, é deixar geograficamente. O noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. Você entendeu isso?
É para isso que serve o noivado, para planejar a vida a dois. Deixa eu orar por você nesse instante. Quero orar pela tua vida agora. Pai, em tua presença nós estamos. Eu quero apresentar esta pessoa, apresentar este homem, esta mulher diante de ti. Eu quero pedir uma bênção especial e nesse exato momento, toda palavra negativa contra esta vida, toda palavra negativa contra este casamento, toda palavra negativa contra este noivado, toda palavra negativa contra este namoro, que possa cair por terra. Eu abençoo esse relacionamento agora. Espírito Santo, peço que o Senhor abra a mente dele e abra a mente dela, para que eles possam viver em paz e ser abençoado por ti. Afinal de contas, queremos que a nossa família esteja em outro nível. Deus, abençoe esta família. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você. E eu conto com você no próximo vídeo, sexta-feira, falando sobre família. Minha família em outro nível. A segunda-feira, às 19 horas, temos uma palavra de Deus para você. Não perca. Conselho para toda a vida. Adonis Oliveira.